Santa Catarina lança a terceira edição do Estação Inverno. Projeto busca impulsionar turismo e economia durante meses mais frios do ano. Biofertilizante aeróbico, criado em Santa Catarina, auxilia na produção de hortaliças orgânicas no estado. Em Santa Catarina, projetos ampliam cuidado com idosos. Recursos estaduais garantem bem-estar e autonomia na terceira idade. Paraná anuncia fábrica de pneus multinacional. Empreendimento bilionário será o primeiro da marca na América Latina. Belém em obras para a COP30. População desconfia da mudança positiva na capital do Pará. Bebês Reborn, uma febre de bonecos hiperrealistas que sacode o país. E você vai ver ainda, Orquestra Sinfônica do Paraná celebra 40 anos de história. Músicos explicam como funciona essa mescla de instrumentos, movimentos e sons. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 19 de junho de 2025. Em parceria com a multinacional chinesa Linglong Tire e a brasileira Xbri Pneus, o Paraná vai investir mais de 6 bilhões de reais para a instalação de uma fábrica de pneus de última geração em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O anúncio do empreendimento bilionário foi feito durante reunião no Palácio Iguaçu com executivos das duas empresas parceiras. A planta, que deve começar a ser construída em setembro deste ano, será instalada em um terreno de 1,4 milhão de metros quadrados, projetado para abrigar a cadeia de fornecedores da indústria. A previsão é de agregar mais 4 bilhões de reais em investimentos na estrutura do parque industrial, para abrigar as empresas satélites para a produção da matéria-prima, além da possibilidade de gerar receitas de mais de 4 bilhões de dólares, cerca de 22 bilhões de reais, com a instalação dessas empresas. A produção deve iniciar no primeiro semestre de 2027, com a previsão de empregar mais de 1.000 pessoas na primeira fase e chegar até 3.500 funcionários quando estiver em plena operação. A indústria terá capacidade para produzir cerca de 15 milhões de pneus por ano. Prioridade mercado interno e países vizinhos, né? Mas também vamos fazer produtos para exportação para a Europa e Estados Unidos. Um ponto muito importante é você ter a produção das matérias-primas, né, que serão necessárias para a indústria de pneu, eles vir ao nearshore, né, do lado da produção, né? Então, a gente está trabalhando com fornecedores do mundo inteiro para virem instalar dentro do parque. Vamos fazer um pneu para carro elétrico, né, com compostos e tecnologias super dedicadas para os veículos elétricos, que hoje é o desenvolvimento, né, e a tendência do mercado. A Linglong Tire é a maior fabricante de pneus da China e a número 1 no mundo na produção de pneus para veículos elétricos. Das 10 maiores montadoras mundial, a companhia é habilitada para fornecer para 8 delas, incluindo gigantes como BMW, Audi, Volkswagen e Renault. A fabricante conta com 7 plantas no país asiático e com outras 5 espalhadas por outros países, sendo que a do Paraná será a primeira fábrica na América do Sul. Uma tecnologia desenvolvida pela Epagri em Santa Catarina, com foco na produção de hortaliças orgânicas, tem auxiliado produtores do estado. Vilma iniciou o cultivo de morangos há 6 anos, buscando uma atividade que complementasse a renda após a aposentadoria, sem exigir esforço físico excessivo. Com a orientação técnica da Epagri e motivada pelos bons resultados, ela já planeja dobrar a produção em 2026, com a construção de mais um abrigo. Então, mas o ano que vem a ideia é de aumentar a produção de morangos, porque a procura é bastante. Para atender todo mundo, então a gente tem que aumentar a produção. Para melhorar a produtividade dos morangos, ela apostou no uso de um biofertilizante aeróbico desenvolvido pela Estação Experimental da Epagri de Itajaí, com produtos reaproveitáveis. A gente faz aqui mesmo, né? É o meu genro que faz certinho o biofertilizante e em 7 dias, daí ele mesmo vem aqui e coloca em pé por pé, assim, né? Ele já fez um esquema todo com mangueira, ele só vem aqui, vai passando e fica muito bom.
O biofertilizante aeróbico é uma estratégia que a gente desenvolveu justamente aqui na estação para a gente melhorar a saúde do solo. É colocando micro-organismos benéficos, feito de uma forma correta através da fermentação aeróbica. É uma fermentação rápida e ela é feita com insumos muito simples, com polvilhos, com a composto como fonte microbiana, com farelos que são utilizados, o açúcar, um açúcar comum sem problema nenhum, quando misturados junto com a farinha de peixe, estabelecem comunidades microbianas benéficas que vão ajudar a planta a se desenvolver. A aplicação do produto tem surtido efeito em diversas variedades de plantas. O insumo, a farinha de peixe, ela tem quitina na sua composição. Quando nós colocamos um insumo que tem a quitina na formação do biofertilizante, nós estimulamos comunidades microbianas que se desenvolvam com aquela fórmula. Tendo quitina, eu vou desenvolver comunidades microbianas, micro-organismos que vão degradar quitina através da atividade de quitinase. Quando eu termino o biofertilizante, está pronto, eu coloco no solo. Acabou a quitina do biofertilizante. Aonde é que o micro-organismo vai buscar quitina? Ele vai buscar nos ovos dos nematóides, vai buscar nos ovos dos insetos, nos insetos e nos fungos fitopatogênicos que têm quitina na sua composição. Então, eu estou estimulando a produção de comunidades microbianas benéficas. Os interessados em utilizar esta tecnologia orgânica aproveitar os benefícios do cultivo protegido e do uso de bioinsumos, tanto para a saúde quanto para a renda familiar, podem consultar a unidade da Epagri do município e solicitar o uso nas plantações. Produtores catarinenses têm adotado práticas agrícolas sustentáveis que melhoram a qualidade do solo e contribuem para a produtividade e preservação ambiental no estado. O uso das plantas de cobertura, também conhecidas como adubos verdes, tem sido uma alternativa eficiente para diversos agricultores catarinenses na recuperação do solo. Esses cultivos são semelhantes a qualquer outra espécie plantada com objetivo comercial. Mas o diferencial é que nascem, crescem, completam o ciclo e permanecem no mesmo local, contribuindo diretamente para as próximas produções. Depois de concluído o crescimento, essas plantas são derrubadas e formam uma camada protetora de palha sobre a terra. A prática também traz diversos benefícios, como combate à erosão, equilíbrio da fauna, controle biológico de pragas, retenção de umidade, além de reduzir o desgaste natural do solo. O kit Solo Saudável é um dos componentes do programa Terra Boa, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e tem sido cada vez mais procurado pelos agricultores em função dos benefícios que ele proporciona, principalmente na cobertura do solo, na época de entre safra e preparando então o solo e melhorando as condições do solo para a próxima safra. Em Santa Catarina, o governo estadual distribui sementes de plantas de cobertura através do projeto Kit Solo Saudável. O produtor tem até 2 anos para quitar o valor do material, com parcelas anuais sem incidência de juros. Quem optar pelo pagamento à vista recebe um desconto de 30% no valor total. Para acessar o programa, o produtor deve procurar o escritório da Epagri, emitir autorização e retirar o kit nas cooperativas credenciadas. Somente neste ano foram entregues 2.147 kits, beneficiando mais de 1.400 produtores rurais. O investimento total estimado para 2025 é de 9,4 milhões de reais. Até agora a Secretaria já atendeu mais de 1.400 produtores que ainda, os que ainda não aderiram, também podem procurar os escritórios da Epagri para então acertarem lá a sua retirada também do produto nas cooperativas ou casaco pecuária que desejarem, Então é importante que os agricultores busquem, porque também o prazo já está se encerrando em função do próprio período de cultivo dessas coberturas, que são principalmente de inverno, mas também é possível fazer isso para os períodos de verão, que então, claro que é mais tarde que se faz esses melhoramentos no solo. A terceira edição do Estação Inverno em Santa Catarina está chegando. O lançamento oficial vai ocorrer no dia 28 deste mês. O projeto do governo do estado busca valorizar o turismo durante todo o ano e movimentar a economia catarinense nos meses mais frios. O programa promove roteiros que abrangem desde as cidades serranas, conhecidas por belas paisagens e baixas temperaturas, até o litoral, com gastronomia e cultura típicas.
As projeções indicam fluxo intenso de visitantes para a temporada de inverno de 2025 em Santa Catarina. São cerca de 564 mil buscas internacionais e aproximadamente 2,5 milhões de buscas nacionais para o período. Santa Catarina se prepara mais uma vez para viver a estação mais fria, mais saborosa e mais acolhedora do ano. Dia 28 agora nós vamos celebrar a abertura do inverno catarinense, mais uma estação inverno. Seguindo as diretrizes do nosso governador, nós estamos posicionando Santa Catarina como um destino turístico de inverno, um destino de qualidade, de excelência. Então eu faço o convite a você, catarinense de coração ou de nascimento, que venha prestigiar a Serra Catarinense. Venha receber o abraço acolhedor do serrano e comer um pouquinho da nossa gastronomia maravilhosa e provar os nossos vinhos. Venha você também, porque em Santa Catarina o turismo não tem estação, ele tem alma. E o inverno do Brasil é aqui. Além da divulgação turística, o Estação Inverno integra diversos órgãos, incluindo as forças de segurança pública e infraestrutura. O objetivo é garantir que tanto moradores quanto visitantes possam circular com tranquilidade e aproveitar a temporada em segurança. Com a 35ª edição da Festa Nacional do Pinhão, em Lages, que começou em 6 de junho e já registrou mais de 30 mil visitantes nos 2 primeiros dias, conforme a Polícia Militar, o governo catarinense espera que esta 3ª edição do programa impulsione ainda mais a cadeia econômica do turismo nos próximos meses. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Belém em obras para a COP30. A população desconfia da mudança positiva na capital paraense. Santuário em São Paulo resgata onças pardas. Animais estão ameaçados pela urbanização. Veja também, em meio aos 40 anos de história da Sinfônica do Paraná, músicos explicam como funciona a orquestra. Voltamos em instantes. Derruba Preço Clube Car no Comprão. Descontos para levar ainda mais. E sorteios de 10 mil em compras toda semana. Ai, que comprão! Batata lavada, R$ 3,99 o quilo. Cebola cabeça, R$ 2,99 o quilo. Fraldinha vazio ATC a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 quilo, R$ 3,79 no Clube Car. Arroz branco Camil, 5 quilos, R$ 22,99. Lava roupas Brilhante, 4 quilos, R$ 29,90. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações, acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Vem aí a 25ª Quermesse de Garopaba, 25 anos da nossa história. De 18 a 22 de junho, venha prestigiar a maior e melhor festa da cidade. Diversão, cultura, tradição, artesanato, gastronomia. Bora curtir os shows nacionais do Jota Quest, César Menotti Fabiano, Yasmin Santos, Diogo Nogueira. 18 a 22 de junho, 25ª Quermesse de Garopaba, 25 anos da nossa história. Realização, Prefeitura de Garopaba. A cidade de Belém, no Pará, se transformou em um canteiro de obras nos preparativos para a COP30, que vai ser realizada em novembro. Apesar disso, a população não tem certeza se vai ter benefícios depois da Conferência Climática da ONU. Enquanto os preparativos para a COP30 seguem a todo vapor, a população de Belém está desconfiada. Existe um certo receio de que o evento climático, que vai ocorrer em novembro na capital paraense, não resulte em uma mudança positiva duradoura. Por enquanto, a população está sofrendo, porque o trânsito está caótico, tem obra para todo lado. Essas obras,
aparentemente também são para melhorar só a estética, porque para benefício mesmo da população, eu acredito que não vai ter não. Olha, eu não sei, eu acho que vai ser só mais um evento aí internacional, mas eu acho que não vai ser algo que vai deixar um legado. Nesta semana, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis concedeu a exploração de 19 blocos petroleiros na foz do Rio Amazonas a 2 consórcios empresariais. O leilão foi criticado por ambientalistas. Eu estou vendo um empenho muito grande, uma movimentação muito imensa na minha cidade, mas às vezes eu fico me questionando, e depois? É pouca coisa, não é muita coisa, é somente as partes principais mesmo que estavam muito largadas, né, como a gente diz aqui, largadas, somente isso. A COP30 vai ser realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém do Pará. No estado de São Paulo, a onça-parda da Mata Atlântica, o bioma brasileiro com mais fauna ameaçada, está exposta a uma expansão urbana acelerada no habitat. Na cidade de Jundiaí, uma ONG Ciliar trabalha com o atendimento de felinos recuperados e a reabilitação dos animais. Anestesiada em cima de uma maca, com um corte profundo, a onça-parda barreiro parece inofensiva. O animal, um macho de 5 anos, estava preso em uma armadilha de cabo de aço, possivelmente fabricada contra predadores. Ele recebe tratamento de veterinários e a expectativa é que volte o quanto antes ao habitat nos arredores de São Paulo. O trabalho é feito pela ONG Mata Ciliar, que tem um santuário para reabilitar animais silvestres a 90 quilômetros da capital paulista, região em que há uma expansão urbana acelerada, expondo a riscos como atropelamentos, incêndios, armadilhas, envenenamentos e caçadores. Hoje as matas cada vez mais estão isoladas em ilhas. Então, de uma mata, ele tem que atravessar um condomínio, tem que atravessar uma malha viária para encontrar outra mata, para poder, inclusive, cruzar com outras fêmeas, levar sua carga genética. Do alto, nas margens da rodovia que leva ao santuário, no município de Jundiaí, é possível ver como os muros e edifícios dos condomínios residenciais e centros comerciais surgem sem ordem aparente, como uma erupção branca e cinza em meio à densa vegetação atlântica. Animal territorial, uma onça-parda, como barreiro, não abandona a área de domínio quando estabelece. Um macho adulto pode percorrer várias dezenas de quilômetros quadrados. Quando o homem invade o espaço deles, o que afeta a cadeia alimentar, a onça-parda tenta ampliar o território, adapta-se para sobreviver. Nessa busca, Barreiro caiu em uma armadilha. Os felinos, como todo animal de topo de cadeia, ele é um indicador, né? É um bioindicador, é um animal que está indicando a qualidade daquele ambiente, né? Então, mesmo que seja um microambiente, né? No caso de onça-parda, às vezes está numa pequena região, ela está indicando que ali existe ainda uma possibilidade de sobrevivência por conta de que existe uma cadeia alimentar suficiente para ela. Atualmente, 25 onças pardas e 10 onças pintadas estão em recuperação no Centro Brasileiro de Conservação de Felinos Neotropicais da Mata Ciliar, em um terreno com área equivalente a 40 campos de futebol, onde também são reabilitados macacos, cachorros do mato, lobos-guarás, jaguatiricas e outras espécies da região. De acordo com a ONG, mais de 32 mil animais foram atendidos em quase 3 décadas de trabalho. Com 9 espécies silvestres, o Brasil tem a maior diversidade felina do mundo. Todas estão em risco de extinção no país devido à ação humana. Embora raras na Mata Atlântica, as onças pardas são comuns no tráfico ilegal de animais. Uma febre que virou polêmica. Os chamados bebês reborn fazem muito sucesso entre o público cativo, que trata os bonecos como se fossem filhos. Mas o assunto vai mais além e já chegou no Legislativo, com diversos projetos de lei. Gabi Matos troca a fralda de Ravi enquanto fala com ele em um tom doce. Mas o pequeno não chora nem se mexe. Ele é um bebê reborn.
São bonecos hiperrealistas feitos artesanalmente de silicone ou vinil, com um nível de detalhe que impressiona. Gabi tem 22 bebês reborn que ela alimenta, dá banho, coloca para dormir e cuida quando ficam doentes. Ela compartilha tudo isso nas redes sociais, com os mais de 1,3 milhão de seguidores. Eu sempre gostei tanto de bebês quanto de bonecas. Desde pequenininha, bem novinha, eu já gostava de cuidar dos meus primos e tudo. E aí eu descobri essa arte, né? Que é uma boneca parecida com um bebê mesmo. E aí, com 9 anos, meu pai me deu o primeiro e eu me apaixonei, né? Segundo o Market Report Analytics, globalmente o mercado dos reborns movimentou 200 milhões de dólares em 2024, mais de R$1 bilhão. No Brasil, o furor por esses bonecos, criado nos Estados Unidos no início dos anos 90 e que podem custar milhares de reais, cresceu nos últimos anos, gerando debate. Alguns veem um comportamento preocupante, enquanto outros tratam a questão como um passatempo inofensivo. Os bonecos também podem ter um propósito terapêutico. Que às vezes a pessoa perdeu um bebê, aí ela entra, faz uma terapia para poder brincar, ter aquele contato, saber que aquilo ali... As crianças ajudam muito também na terapia, quando a pessoa é autista, essas coisas assim. Então o bebê reborn, ele não é só um brinquedo, ele entra também para trabalho. As pessoas apaixonadas pelos bonecos hiperrealistas também denunciam uma polêmica de viés sexista. É o que aponta Lana Generoso, outra entusiasta dos pequenos, que começou a colecionar há 22 anos e hoje tem a própria loja. A maternidade Alana's Babies, em Campinas, São Paulo, simula uma sala de recém-nascidos, onde os reborns são exibidos em incubadoras reais. E o fato de mulheres com bonecas, se fosse homens com carrinho, se fosse homens soltando pipa, se fosse homens jogando kart, nada disso acontecia, entendeu? A questão chegou ao âmbito legislativo com todo tipo de proposta. Vários projetos propõem desde oferecer ajuda psicológica até sancionar quem tenta usar os bebês para obter, por exemplo, atendimento preferencial nos serviços públicos. No Rio de Janeiro, vereadores criaram o inusitado Dia da Cegonha Reborn, para homenagear aqueles que fabricam os bonecos hiperrealistas. Assim nasce um bebê reborn. O governo de Santa Catarina lançou 2 novos editais do Fundo Estadual do Idoso. São 50 milhões de reais para financiar projetos que promovem qualidade de vida para quem chegou na terceira idade. O Lar Santa Maria da Paz, em Tijucas, é um exemplo de como esses recursos ajudam a transformar rotinas e garantir dignidade no envelhecer. Em Santa Catarina, o envelhecimento da população é um movimento cada vez mais visível. Hoje, mais de 15% dos catarinenses têm mais de 60 anos. Para apoiar projetos que garantam qualidade de vida para essas pessoas, o governo do estado lançou 2 novos editais do Fundo Estadual do Idoso. São 50 milhões de reais para iniciativas de entidades sociais e órgãos públicos. No Lar Santa Maria da Paz, em Tijucas, o recurso já faz parte do dia a dia. O projeto contemplado permite a contratação de profissionais que ajudam a manter os idosos ativos e inseridos no convívio social. Todas as instituições podem apresentar um único projeto, que vai variar de R$100 mil até R$900 mil. E tem que ser um projeto inovador que de verdade vai melhorar a vida dos nossos idosos. Tanto as instituições públicas quanto as organizações da sociedade civil apresentarão um único projeto, então. O Lar Santa Maria da Paz funciona como uma grande casa. É onde os moradores se sentem acolhidos e participam de atividades que vão além dos cuidados de saúde. Por meio do projeto financiado pelo Fundo Estadual do Idoso, a instituição oferece fisioterapia, musicoterapia, educação física, terapia ocupacional e atendimento fonoaudiológico. A rotina inclui também aulas de artes, alfabetização e momentos de lazer. Hoje o quadro está bem completo graças a esse programa, né, em que as empresas eles pegam parte ali do seu imposto de renda, ali, acredito que 8%, e destinam para essas instituições. E nós fomos uma instituição agraciada e assim, hoje
contamos com uma equipe bem mais robusta, bem mais completa e tem assim melhorado bastante a qualidade de vida dos nossos idosos aqui no lar. Eu acho tudo uma assistência muito importante que é dada a todos os idosos que estão aqui, né? O projeto do lar também, ele é uma assistência muito importante para todas as famílias, aquelas que fogem do alcance ali de conseguir dar uma assistência, uma atenção necessária que já nesse grau de idade ou de necessidade, conforme cada diagnóstico, ou dificuldade mesmo que o idoso começa a sentir no decorrer da sua idade, tudo isso é muito importante e é um auxílio imenso que dá à sociedade, né? Desde o ano passado, o Conselho Estadual do Idoso acompanha a execução dos projetos aprovados pelo fundo para garantir que os recursos sejam aplicados corretamente. Esse momento de fisioterapia, como há pouco tempo eu amputei a perna, então eu estou fazendo com ansiedade, para que eu fique melhor e reforce os braços e as pernas, né? E a perna, que é uma só. Eu fico muito feliz de poder fazer isso, porque o grau é 5, eu estou já no ponto 4. Então é muito importante para mim saber que estou indo bem na fisioterapia, né? No Lar Santa Maria da Paz, histórias se cruzam. São pessoas que carregam o tempo no corpo, mas ainda encontram espaço para viver novas experiências. Esse aqui eu nunca considerei um asilo. Esse aqui é um pequeno spa para os inteligentes, para os que ficam só reclamando da vida, porque almoço é na marmita, tudo quentinho, cada dia um tipo de coisa. O atendimento deles também é ótimo. A gente vê que estou aqui já, não estou 8 dias, né? Eu estou quase 8 anos. O projeto, que utiliza recursos do Fundo Estadual do Idoso, possibilita que velhas lembranças inspirem novas histórias. Só uma coisa boa, por isso que eu estou aqui, já vai fazer 8 anos, dia 11 de abril, que eu estou morando aqui, mas eu já trabalhei de voluntária aqui, há uns 27, 28 anos atrás, que tinha o tempo das freiras. Por causa de um cigarro, briguei com a feira, isso aí. As inscrições para novos projetos ficam abertas por 45 dias e podem ser feitas no site da Secretaria de Assistência Social. A Orquestra Sinfônica do Paraná comemora os 40 anos de história. Ao longo deste ano, ocorrem concertos comemorativos. E agora, no Pix News, músicos e o maestro do corpo artístico nos explicam como a orquestra é formada. O conceito de família pode ser definido como um grupo de pessoas unidas por laços de parentesco, afeição ou convivência, estejam elas sobre o mesmo teto ou não. Em uma orquestra, os vínculos familiares são sonoros, divididos em 3 grandes grupos instrumentais: cordas, sopros e percussão. Tudo sob a batuta do maestro, responsável por guiar e coordenar a execução musical, garantindo que todos toquem em harmonia. O instrumento do regente pode ser as próprias mãos ou a extensão delas, a batuta, que orienta os movimentos dos músicos para uma interpretação coesa das partituras. O maestro tem que induzir, quer dizer, fazer com que eles toquem e que se expressem a sua musicalidade, obedecendo o comando do maestro, que também tem a sua interpretação. Então, o papel principal é esse, é induzir a orquestra, é comandar a orquestra e arrancar deles o que eles têm de melhor. A Orquestra Sinfônica, ela é um grupo de músicos que tocam juntos, né? E formado por várias famílias. Nós temos uma família dos instrumentos de cordas, nós temos a família dos instrumentos de sopro, que se dividem em 2, os sopros de madeira e os sopros de metal. E temos a família da percussão, né, que também é uma família muito grande, que dá muito efeito, muito brilho. E temos orquestras modernas também, hoje que também, às vezes, dependendo do compositor e da obra, pode ter saxofones, pode ter uma base de música popular, né, baixo, bateria, a guitarra, o violão. Então isso vai depender bastante da forma escrita, né? Assim como em uma casa, não há um integrante preferido. Mas no palco existem posições de destaque. Cada naipe tem uma disposição, conforme a frequência do som e como ele alcança o público. Mais próximas do maestro, na frente do palco, estão as cordas.
Como a orquestra não usa amplificação, não usa microfones, é a própria acústica do teatro que vai levar esse som até a plateia, até o ouvinte. E então você tem que ter essa disposição para se ouvir melhor as cordas, elas já ficam na frente, porque para competir com metais, com percussão, tem um som menor. Os sopros de madeira ocupam a região central, servindo como ponte entre as cordas e os metais. As cordas, elas são a cama da orquestra, né? Então, tem lá 12 violinos, quase sempre os 12 fazem uníssono, a mesma nota. Cellos também, violas também, segundo violinos também, né? Já os sopros, madeiras e metais, são solos, né? Você vê que só tem 3 flautas, ou 2, às vezes uma toca sozinha, o boé, fagote, clarinete também. Então, é muito transparente, são todas partes solistas que fazem aquela costura na cama que as cordas estão tocando, né? Elas fazem a nossa cama para a gente ir lá e deitar em cima, né? Se ouve um clarinete, você sente aquele som meio escurecido. A flauta tem um som brilhante, você pensa mais em luz, né? O trombone é uma coisa grave e potente também, a tuba é mais profunda. Então, isso são os timbres, é aquilo que a imagem que te passa quando você ouve o som do instrumento. As madeiras ficam no centro da orquestra porque elas servem de um elo de ligação entre os metais, que estão muito longe, né, e as cordas que estão lá na frente. Então elas servem de uma ligação com os metais e cordas e também ajudam na afinação, né? Elas servem de base para afinar. Os músicos de cordas estão ouvindo as madeiras e estão se equilibrando ali na afinação. Ao fundo, mas com igual importância, está a família da percussão, responsável pelos sons mais potentes e ritmados. E então é assim, o percussionista é o que eu sempre digo, se tem escrito alguma coisa que não seja cordas, madeiras e metais, é o percussionista que vai ter que se virar para fazer. Então, sempre sobra para o percussionista tocar algum instrumento diferente, assim, algum instrumento exótico. Uma das figuras que também ganha destaque no palco é o Spala, o primeiro violinista, que auxilia o maestro e senta à sua esquerda. Ele é quem dá o tom inicial, liderando a afinação da orquestra quando os músicos sobem ao palco. O Spala também participa dos bastidores, definindo questões técnicas, como a direção das arcadas dos primeiros violinos. Também passa essa uniformidade visual, que é parte do show, né, de quem está na plateia, por isso que a gente vai para o concerto, vê música sendo feita ao vivo, então influencia na experiência das pessoas, de como elas percebem a música, até em coisas, por exemplo, quando a música é muito agitada, normalmente as arcadas são mais agitadas, então você ouve a agitação e vê a agitação. E exatamente no contrário também é verdade, quando a música é muito calma, a gente tenta fazer movimentos muito calmos para criar essa atmosfera e influenciar a forma como as pessoas apreciam a música. Atualmente, a Orquestra Sinfônica do Paraná é formada por 73 músicos, mas esse número pode variar dependendo da obra apresentada. Para comemorar as 4 décadas de trajetória, a orquestra prepara 3 concertos especiais, nos dias 28 e 29 de maio e 1º de junho, com a execução da Sinfonia número 2 de Gustave Mahler, conhecida como Sinfonia da Ressurreição. Uma oportunidade para celebrar em família com música de alta qualidade. Bacana, né? E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra desta edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. É só acessar o nosso site. Fique agora na sequência da programação com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.